Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, meus amores, hoje nós temos aula, né? Hoje são 4/3, quinta-feira, 4 de março. Nós temos aula de História, Matemática e Produção de Texto, certo? Então, a tia Alessandra vai compartilhar o roteiro aqui com vocês para a gente seguir o nosso horário, certo? Esse aqui. Vamos lá? Olha, nós temos história, né? Mas primeiro, a tia Alessandra vai explicar para vocês o conteúdo de matemática da nossa aula de hoje, combinado? Então, hoje nós vamos falar sobre cilindro, cone e esfera e também vistas, ok? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos lá na página 155 do nosso livro didático, módulo 1, até a 162. Vamos lá? Então, lá na página 155 do seu livro, nós vamos falar sobre cilindro, cone e esfera. Temos um quadro negro aí, que tem os desenhos, né? Nessa página 155, olha. Né? Nós temos aqui, ó, o cone, o cilindro e a esfera, certo? Então, nós vamos realizar as atividades relacionadas a este tema, essas imagens, certo? Temos as questões abaixo, complete as frases. O cone possui uma vértice, certo? E apenas uma face plana. O cilindro possui duas faces planas e não possui o quê? Vértices, certo? Então, vocês vão completar aí. Na página 156, também é uma atividade muito tranquila, que vocês vão ligar, né, as figuras aos seus nomes. Na 157, vocês vão observar alguns itens utilizados na festa de aniversário de Luan. Aí tem as questões abaixo das imagens, letra A, B e C, que vocês vão estar resolvendo, né, de acordo com as imagens. 158 também vai falar sobre estas figuras geométricas. E aí, na página 159, nós vamos estudar sobre vistas, certo? 4 colegas sentaram-se em volta de uma pilha de cubos coloridos e desenharam a vista dessa pilha a partir de suas posições. Então, nós temos aí as crianças, né? Alex, Luana, Gustavo e Raquel, certo? Pinte com as cores correspondentes a vista que cada um tem de pilha. Da pilha, desculpa. A vista de Alex já está pintada. Então, vocês vão seguir o exemplo das cores, né? Dessas vistas e pintar a vista de Luana, a vista de Raquel e a vista de Gustavo, certo? Como eles estão visualizando essas cores. Então, gente, é muito fácil isso daí. Vocês vão gostar, é uma atividade bem legal, certo? Na 160, também vocês vão realizar as atividades relacionadas às figuras geométricas, né? 161 também. E na 162, nós temos aí um pequeno textinho, né? Que vai falar sobre cidadania no dia a dia, certo ou errado. Você já parou para pensar que pessoas são diferentes umas das outras? E isso não ocorre somente com a aparência? As maneiras de pensar também podem ser diferentes. Para uma boa convivência, devemos respeitar a particularidade de cada um. E, acima de tudo, estar no lugar do outro em algumas situações. Observe a cena abaixo. Não é o 9, é o 6. Algumas vezes não há certo ou errado. Existem apenas pontos de vista diferentes. Colocar-se no lugar da outra pessoa é fundamental para interpretar algo da mesma maneira que ela interpretou.
Essa atitude evita desentendimentos e pode, inclusive, mudar opiniões. E mesmo que isso não aconteça, o respeito sempre deve prevalecer. Não é mesmo? Isso. Aí tem as questões, olha, na cena apresentada há um impasse. O que poderia ser feito para resolver essa situação? São respostas pessoais, né? Que de acordo com a cena e o texto, vocês vão realizar essas questões, tá bom? Então, quarto ano, em matemática, nós temos hoje essas atividades que são muito tranquilas, né? E que nós vamos até essa página aí, 162. E para casa, né, nós temos, ó, utilizar as páginas do material complementar 15 e 17 e realizar o jogo da memória. Siga as explicações da página 163. Então, aí na página 163 do seu livro tem todas as explicações que você vai utilizar para realizar esse jogo da memória, certo? Muito fácil e tranquilo esse estudo de matemática de hoje, tá bom? Produção de texto. O tema é escrever um texto criando uma história horripilante que a turma da Mônica passou. Nossa, muito bom de fazer, né? Realizar a produção de texto no caderno com o tema história horripilante que a turma da Mônica passou. Atividade impressa com o tema da data e data de hoje. Então, essa atividade, quarto ano, vocês vão pegar ela impressa, né, na escola e vocês vão realizar, seguindo esses dados aí, tá? Vocês vão escrever uma história horripilante que a turma da Mônica passou. Nessa atividade, tem um espaço para vocês escreverem o texto de vocês e tem também as imagens, tá? Para facilitar a escrita do seu texto, certo? Então, tá bom. Continuando, vamos para a história, né? O estudo de história de hoje é sobre mudanças e permanências, a linha do tempo e os marcos da história da humanidade e fontes históricas, que vai da página 231 a 236, certo? Então, vamos lá. Pega o seu livrinho aí, abre ele lá na página 231. Vamos lá, para não ficar nenhuma dúvida, certo? 231. Mudanças e permanências. Vocês vão realizar a leitura desse texto da página aí 231 sobre mudanças e permanências. Mudanças são aqueles elementos que se alteram com o passar dos anos, né, do tempo. Permanências são os elementos que permaneceram os mesmos ou pouco se alteraram, né? Sofreram poucas transformações no decorrer dos anos, certo? Então, vocês vão realizar essa leitura aí. Depois, na página 232, tem outro texto explicando sobre a linha do tempo e os marcos da história da humanidade. 233 também. Na 234, nós temos atividades que é relacionada aos textos, né? Os textos aí que vocês acabaram de ler. Muito tranquilo, tá, quarto ano? Bom, assim, de bom entendimento, né? Muito tranquilo. E essa leitura desses textos aí vai até a página 236. Mais atividades mesmo é só na 234, tá? Tem até a questão número 3 aí, ó, é uma pergunta pessoal, né? Vocês vão responder. Agora, reflita sobre a importância do processo de sedentarização para a formação das primeiras aldeias e cidades e escreva sobre o tema no espaço abaixo. É claro que sem você ler, você vai ficar um pouco confuso, né? Com o que pede essa questão.
Porém, após você realizar a leitura do texto, né, desse conteúdo aí que eu acabei de falar para vocês, vocês vão saber escrever a sua resposta nessa questão aí, tá bom? E aí vocês vão até a 236 e deixa eu ver o que mais nós temos aqui, porque tem para casa, né? Para casa você vai pesquisar, recortar e colar imagens que representem. Vamos ver? Fontes históricas. Ah, que legal. Então, vocês vão pesquisar, recortar e colar lá no seu caderno de história imagens que representam fontes históricas, certo? Observação. Para realizar a atividade de casa, siga os exemplos da página 235. Ah, tá. Na 235, nós temos imagens aí que representam essas fontes históricas. Então, vocês vão lá dar uma olhadinha para não ter dúvidas, né? Na hora de pesquisar. EAD, que são vocês que estão aí em casa, né? Não se esqueça do cabeçalho, siga como está escrito abaixo. Então, aqui nós temos o cabeçalho, com o nome da escola, professora, turma, 4º ano, a data de hoje, né? 4/3/2021. Aí vem a atividade, pesquise, recorte e cole imagens que representam fontes históricas. Muito tranquila essa atividade de para casa, né, 4º ano? Então, as aulas de hoje foram todas suaves, inclusive matemática, e eu aguardo vocês na nossa aula online de amanhã. Ó, beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.